Uma pauta que não foi falada no dia de hoje e que precisa ser reverberada, discutida, debatida aqui no Dissola, e a gente traz com extrema exclusividade para vocês, é a primeira convocação de Dom Ancelotti, Dom Carleto, Mr. Carlo Ancelotti, ou Carlinhos para os mais íntimos, que convocou a seleção canarinho da maneira que está aí na tela para vocês, com algumas novidades, com algumas ausências, com algumas trocas, né? E aí, quero saber de vocês o seguinte: a gente tinha discutido muito antes já sobre, nomes que certamente apareceriam, Casimiro, eu tinha falado muito do Antony também, do próprio Richarlison, que é um cara que jogou muito tempo com ele, era de confiança. Esses caras apareceram aí, ó. O que você achou das novidades? O que você achou da convocação de Dom Carleto? Vitor Lopes. Cara, eu vou ser sincero aqui. Acho que até por ser um técnico estrangeiro, se ele se chamasse, por exemplo, o Rony, vagabundo ia passar um pano, tá ligado? Mano, eu ia falar isso, velho. Tipo assim, se o vagabundo chegasse e falar, mano, vou convocar o Veiga, mas ele nem tá jogando. Tá bom. Ele tem um plano. Então, eu acho que assim... Ele tá com muita moral? Tá com muita moral, cara. Tá com muita moral. Acho que a apresentação dele foi legal. Ele humanizou em alguns momentos, né, na coletiva ali. Então foi bacana. Até que você falou Carlinhos brincando. Em um momento lá ele, tirou uma onda legal. Ele deu uma risada, tipo, sincera, tá ligado? De quem tá gostando. Eu achei o evento em si bacana. A CBF também trouxe alguns pontos importantes, com registro de alguns caras. Então foi meio que eu senti uma convocação em ritmo de... Não vou dizer em festa, porque a gente não tem mostrado o resultado em campo. Mas eu senti uma energia muito leve, sabe? Então, a lista foi só, que legal. O Danilo de volta aí, que bacana. É um cara de confiança. Exatamente. Tá ligado? Então, claro, tem alguns nomes aí que de fato eu não convocaria, mas sendo o Carleto convocando, eu tô passando pano também, tá ligado? Danilo eu não convocaria. Eu acho que não é momento ainda do Hugo Souza, embora seja um baita de um goleiro, mas pela lesão do Ederson, a gente entende, né? Mas, cara, assim, no geral, acho que não tem muito o que ficar falando dos nomes, não, cara. A gente tem o Neymar, que acho que talvez seja o grande foco aí, ele, entre aspas, está apto a jogar futebol. Não sei se é nível de seleção, mas aí esse post da TNT é para arrebentar com o pai, né? Aí quebra... Volta logo, Ney, né? Meu Deus do céu. Enfim, cara, gostei, mano. Gostei. Você é o cara responsável por essa arte, né, Pedro? Você é o responsável por essa arte, né, Pedro? Não tenho nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Mas você vê lá, tem 113 mil likes, cara. A galera gosta. A galera gosta. Tem que saber movimentar. O brasileiro gosta. Gosta da loucura, cara. E no fim, eu concordo com o Vitor, Tatá. A parada é a seguinte, não importa o que ele convocasse lá, a galera ia topar. Se ele fizesse uma coisa insana, chega lá, convoca qualquer coisa lá, foda-se aí. Aí você fala, ele enlouqueceu de fato. Não, cara, ele pegou ali os caras que ele gosta. Se o Dorival chama o Richarlison com a temporada que o Richarlison fez, é tempestade, acaba o mundo. Se chama o Casimiro, ele jogador. Se ele convoca igual ele convocou lá 5 zagueiros, nossa senhora, desespero. É a mesma coisa, cara. Então, a primeira convocação da Ancelotti, eu não sei se vai durar para sempre, tá? Acho que a próxima talvez de novo, tem que ganhar os jogos, senão daqui a pouco também começa a cornetar ele. Mas a primeira, hoje era só festa, cara. Igual o Vitor falou, foi lá o Parreira mandou mensagem, o Felipão passando o bastão para ele. É tudo muito poético, né? A história da seleção brasileira lá, o Júnior abrindo as perguntas, falando em italiano com ele falando que vai tirar férias e vai pro Corcovado. Ele já mandou uma que quer férias, né? Já mandou uma que quer férias. Em algum momento tem que ter férias. Já deu o aviso. Ali era só alegria, né, cara? Então, com certeza ele contou com muita ajuda da galera em volta dele ali para conhecer alguns caras, para completar a convocação. E foi indo na lista com os caras que ele conhece já. Acho que tá ok. Eu acho que é muito... Ele ganha a carta do super trunfo agora para poder fazer o que ele quiser, tá ligado? Até pela maneira que a gente colocou a seleção brasileira, pela situação que a gente se encontra. E aí é isso. Não, voto de confiança que o Casimiro é um cara que, trabalhou com ele gosta muito, chorou quando saiu do Real Madrid e tal, e tá jogando bem essa temporada, não tem ninguém melhor que ele ali para primeiro volante, é o Casimiro. O Richarlison, cara, o Richarlison
é muito menos pelo que ele fez com o Tottenham na temporada, né? Que, pô, título de Europa League à parte, foi uma temporada ruim demais do Richarlison. Ele jogou pouco, né, Tatá? Jogou pouco. E é uma convocação que a gente já imaginava, falamos muito nos programas e tal, porque ele gosta muito dele, foi um dos brasileiros que ele mais treinou nos tempos de Everton lá. E eu acho que ele confia muito no resgate do Richarlison. Porque se você parar para pensar, o Richarlison nem de 9 tem jogado, né? Na reta final da temporada, ele jogava na linha de 3 ali atrás do Solanke e tal. E aí, pô, o Richarlison é um cara que venceu a depressão, ou pelo menos os momentos mentais difíceis que ele enfrentou. O Richarlison vai ser papai agora, a esposa dele tá gravidona lá, prestes a dar à luz. Então ele vive um momento de vida e carreira de transformação. O Ancelotti sabe disso, confia nele. Pro Pombo, é o melhor cenário possível, né? Pô, fantástico. Ele, é o melhor cenário possível. O Richarlison Prime foi com o Ancelotti no Everton. É que assim, cara, tem uma parada também de característica que às vezes o torcedor, enquanto a sua seleção, né, enquanto o seu país, ele tem um pouco, eu acho, tá, dificuldade de aceitar. Por exemplo, eu não tenho nenhuma dúvida que o Ancelotti também gosta do Richarlison pela maneira como ele se doa dentro de campo. Só que, de repente, para o público, é difícil você aceitar um cara que não seja tecnicamente tão refinado, mas que, não tem como um cara desse nível jogar na seleção, ser o 9 da seleção. E esse torcedor não vê o que ele faz, de repente, sem bola. É aquela parada que, trazendo aqui para o meu lado, né, tem mais proximidade do Abel. Vários jogadores que tecnicamente não eram refinados, mas que eram muito importantes para o trabalho do Abel. Então, talvez esse perfil de jogador como o Richarlison encaixe para o Ancelotti. Talvez as pessoas, pelo fato de ser o Ancelotti, tenham um pouco mais de paciência para entender essa importância. Mas é um cara que realmente, tecnicamente, não vive o seu melhor momento, né? Concordo. Eu sempre adorei o Richarlison, tipo, o personagem dele. Gosto dele em clubes. Não acho jogador de seleção brasileira, nunca achei. Mas ele foi titular na Copa do Mundo e ele foi bem ali na Copa do Mundo. Cara. Ele era importante. Depois disso, tinha aquela coisa meio... Ele falando que a 9 era dele. Eu falava, pô, eu acho que é um pouco demais esse negócio. Confiança é ótimo, né? Todo mundo tem que ter confiança na vida, mas acho que existe um limite. E eu não achava que, assim, Richarlison, não importa o que aconteça, sabe? Tá voltando de lesão, bota o Richarlison lá. Eu não acho o Richarlison esse nível de jogador. Pra mim, pra ele ir pra seleção, ele tem que estar voando, cara. Porque o Richarlison... Tecnicamente, ele não... Assim, eu coloco o Richarlison meio meia bomba lá, que ele é diferente. Ele não é diferente. O Richarlison não é esse nível de jogador. Mas, repito, adoro ele, acho um personagem maneiro demais. Eu não convocaria. Agora, então, mas o cara certo pode jogar bola. Com o Ancelotti, um cara que pode jogar bola, claro, entendeu? Também acho. Pra mim, um acerto, tipo, muito foda dessa convocação é não ter chamado o Neymar, cara, oficial. Porque, cara, ia ser só problema pra ele, velho. Imagina o Neymar de novo sente e é cortado, cara. O constrangimento que seria isso. É melhor pro Neymar, é melhor pra seleção brasileira. Vai na próxima, cara. Espera dar 100%. Eu acho que, tipo, de fato, uma decisão acertada. Inclusive, o nosso chat GPT que fizemos reagimos ao chat GPT que convocou a seleção brasileira, cravou 14, tá? Cravou 14. Cravou 14. Um bom desempenho do ChatGPT. ChatGPT que não havia colocado o Neymar, mas a nossa TNT manipulou o ChatGPT para incluir o Neymar na convocação. Foi o que eu recebi de bastidores. Cara, que bizarro, né, cara? Mas aqui eu gostei do último. Mas vocês concordam? Tipo, não seria um problema pro Ancelotti explicar o Neymar agora? E quando ele responde sobre o Neymar, ele fala: liguei para ele. Hoje de manhã, ele fala liguei hoje de manhã. Expliquei para ele os motivos dele não ser convocado. E aqui eu acho importante, tá? Porque ele não fala que ligou e perguntou pro Neymar, pô, como que você tá? Será que você tem condição? Não tem? Não. Ligou e comunicou. Meu irmão, você não vai ser convocado por isso. Já mostra uma parada que eu acho que tem relação com essa carta branca que tá todo mundo dando pro Ancelotti, que é ele vai trazer um profissionalismo que a gente não viu na seleção nos últimos anos, nos últimos trabalhos, entendeu? Eu acho que é isso que a gente tá enxergando muito, assim. Pô, é vitorioso, é um cara foda, é um gringo, e ele responde sobre isso também. Pô, é como que o futebol brasileiro e o futebol europeu ultrapassou o Brasil, né, em ideias e tal, nos últimos anos. Eu acho que tem tudo isso, mas eu acho que é principalmente a sensação de você olhar e falar, pô, agora é uma parada profissional ali. Agora
é primeira prateleira, entendeu? Sabe uma coisa foda que eu achei do Ancelotti? Tem uma hora que ele, logo no começo, quando ele vai se apresentar, ele fala que o futebol brasileiro é foda, futebol de Ronaldo, Pelé. Aí ele vai falando do jogador, ele fala tipo Douglas Costa. Não, ele fala um pato também, né? Um pato Douglas Costa. Mas... porque ele treina os dois, né? Ele treina o Douglas Costa no Bayern, possivelmente. No Bayern, provavelmente e Bayern. Treina o Kaká no Milan, né? E dois caras que estavam nas suas respectivas épocas ali voando, né? Com... O Brasil é sua casa. Olha só como é que vem a inteligência artificial, hein? Pô, tá gostoso esse Ancelotti aí, hein, velho? Tá, ó. Lançou o quê? Um acarajé, que mais parece um bolinho de aipim. Não dá um sorriso, ó. Catarata. Ele veio. Gostou da pesquinha. Pesquinha. Tá no Pantanal. Sacudo, tá? Que isso? Ó. Pô, tipo São Paulo, ele tá triste. Então, eu ia falar isso aí. Isso aí que foi o filho da puta do Certezas que fez isso aí? Só pra eu entender, foi o desgraçado do Certezas? Porra. Não, mas assim, fizeram real, tá? Estava aqui em São Paulo na última semana, passeando por São Paulo, né? Diga-se de passar aí. Se ele não gosta tanto daqui, por que ele ficou passeando por aqui? Pois é. Por que não procurou outro destino para ele passear, né? Mas voltando a falar de seleção brasileira, eu acho que o maior problema dessa convocação, e que é algo, sei lá, crônico já, é a gente não ter um camisa 10. O Brasil não tem um camisa 10. Hoje o que mais se aproxima, pode até parecer meio doideira, né? Mas é o Andrés Pereira, cara. Que também... Dentro dos convocados, né? Dentro dos passa longe de ser, né? O Matheus Cunha jogou como um 10 essa temporada. Mas cara, eu acho que é o Matheus Cunha mais até, tá? Eu tô falando mais de... Não é nem função, tá? Eu tô falando de qualidade para ser. Entende? A gente não cara, não me comove Andrés Pereira titular da seleção brasileira, tá? Não me comove. Não te emociona, não? Não me emociona. Acho bom jogador, bate bem na bola. Temporada ok no Furro, ok. É que assim, eu acho que... Pode jogar de segundo volante, pode jogar de 10. Então, mas eu acho que sabia que ele é um pouco injustiçado, mano. Porque todas as vezes que ele jogou pela seleção, ele foi bem. Mas não foi encantador, né? Essa é a questão. Mas foi bem, diante daquilo que a gente já tinha visto em mente, cara. Eu acho honesta, tá? Não acho que ele é um cara que, não, agora ele em boa fase vai mudar, não. Mas eu acho que é uma convocação honesta. Sabe qual convocação é honesta? Não, fala aí, depois eu concluo. Não, eu ia falar que caras como, tipo, Joeliton, André, que estavam sendo convocados, não foram, né? Porque justamente é um cara de perfil diferente, né? O Andrés é um cara de distribuição de bola, pegar bem na bola. Os outros caras são diferentes. Né? Esses dois mais para primeiro volante, né? Eu acho que eles competem mais com o Casimiro. Pode ser. Com o Ederson, que foi convocado. E a gente imaginava que seria porque... Foi Casemiro, Ederson... Casemiro, Ederson, Andrei Santos... Andrés Pereira, Gerson. Andrés Pereira e Gerson. Isso. O Gerson tá jogando mais adiantado também. Pô, o Andrei, eu já queria falar sobre ele aqui. O Andrei foi uma convocação muito justa, mano. O Chelsea chamou ele, né? O Chelsea chamou ele pro Mundial, né? Inscreveu ele no Mundial, pô. Ele foi o volante com mais gols marcados nas grandes ligas europeias, com mais participações em gols, com mais desarme na temporada. Foi um dos melhores jogadores da Ligue 1, sendo volante do Strasbourg. E, pô, não existe um projeto de futuro de seleção pra mim que não olhe pra ele, porque ele é jovem pra caramba. Chegou a pegar... O Strasbourg pegou competição europeia, né, pô, na Ligue 1. Não, o Strasbourg brigou até a última rodada por vaga na fase de Liga da Champions. Né? Acabou não pegando e foi pra Conference League, né? O Chelsea solicitou o retorno dele. Sempre gostei dele, tá? Ele no Super Mundial. E o mais incrível é que é uma posição onde estão os dois grandes destaques do Chelsea, né? Que é o Enzo Fernandes e o Caicedo. Cara, mas eu vou te falar. O Chelsea quer contar com ele. Ele jogou muita bola essa temporada, mano. O Chelsea é uma pica, cara. É muito jogador, cara. É muito jogador. Você pega o elenco, mano, é muito jogador. E não tem o centroavante, né? Tá jogando com o Pedro Neto. Você chega lá, não joga de primeira, você vai ficando escanteado, vai sendo emprestado, e o Chelsea vai emprestando jogadores sem parar. O Chelsea é complicado, cara. Se você não chega e já marca a posição no começo, você vai começar a entrar num ciclo de empréstimos aí, que é foda, cara. E ele conseguiu se recuperar. Porque nessa de você ser emprestado, você vai indo de um canto para o outro,
Cara, não se adapta no primeiro, não se adapta no segundo, daqui a pouco você volta pro seu país de origem, cara. Um abraço. E assim, numa dessa é emprestado para um time lixoso que te arrebenta, né? O coletivo também arrebenta o individual, né? Ele foi pro Strasbourg agora, tá ligado? Tinha tudo pra dar errado e acabou dando certo, né? E é para onde vai o Estevão, por exemplo, né? O Chelsea, de fato, não é um bom caminho, cara. Agora de volta a Champions e tal, de repente, o projeto finalmente dá aquela guinada, né? É que o Estevão já chega na seleção brasileira, né, cara? É outra parada. Se não botar pra jogar, aí é duro, né? Concordo demais. Chega com um patamar diferente. Vou fazer uma brincadeirinha gostosa aqui. Fala comigo. A gente tem a lista aí dos convocados. Adoro fazer brincadeiras gostosas com você. Vamos fazer uma brincadeirinha assim, ó. Começa aí. Você tira um pedaço da sua roupa. Bom, vamos fazer o seguinte. Ai! Isso, que delícia. Não, vamos pegar os convocados e vamos montar o que seria, pensando com a cabeça do Ancelotti, o 11 inicial. O quê? Primeiro jogo em Itaquera? Começa com ele. Primeiro jogo em Itaquera? Estreia do Ancelotti, cara. Emocionou. Brasil e Paraguai. A parada do... Não, mas é Equador primeiro, não é? Ele vai lançar o Souza Bangal. abre a escalação da seleção. Não, mas daí o primeiro jogo é no Equador, ele bota o Hugo Souza, entendeu? Retiro o que eu disse, então. Alisson no Equador e Hugo Souza em Itaquera no segundo jogo. Não, beleza. Vamos montar esse contra esse Equador aí, vai. Como é que seria? Para você, acho que Alisson não tem discussão, né? Não. Alisson. Tá. Quais seriam os laterais dessa seleção? Wesley e... Alexandro ou Carlos Augusto? Pensando com a cabeça dele, eu acho que ele vai. É difícil, tá? Porque ele convoca o Alexandro muito pelo que ele conhece ele do futebol italiano. E o Carlos Augusto a mesma coisa. Eu tava falando muito disso no MFM. Eu falei, ele vai convocar o Carlos Augusto. Porque o Ancelotti acompanha muito Série A, cara. Eu aposto em Wanderson e Carlos Augusto. Eu também, eu vou nessa aí. Eu iria de Wesley e Carlos Augusto. O Wanderson, a última convocação, ele foi titular, ele foi muito mal, né? Tanto que o Wesley meio que rouba... O Wesley entrou bem, né? O Wesley meio que rouba o lugar dele ali no time. Eu tô curioso demais para ver como é que vai ser esse trabalho com os caras que atuam no futebol brasileiro, assim. Para ver se ele vai começar, de repente, com o Gerson, que era titular, mas que ele obviamente não conhece, no sentido de acompanhar, né? Bom, zagueiros. Acho que é Marquinhos e Beraldo, cara. Um zagueiro destro, um canhoto, os dois PSG. Pode legal, ser. Gostei da convocação do Léo Ortiz também, viu? Bem legal isso aí. Cara, e o Alexandro do Lille, baita convocação, tá? Porque é um cara pouco conhecido, assim, pela galera mais mainstream do futebol, mas tava merecendo muito, mano. Isso é uma pica, né? Porque novo, é alto pra caramba, ele tem 1,92. Alto, gostoso. O Murilo, quando não era convocado, era um escândalo. Aí convocaram, foi um terrível lá, e agora já tá. Convoca o Murilo, foda-se também. Vai. Não, e deveria voltar também, né? Então, assim, ó, por maioria, no momento, a seleção está Alisson, Wanderson, Carlos Augusto, Beraldo e Marquinhos. Beleza. Tá. Acho que é isso. Vai Marquinhos Beraldo. Como é que vai ser esse trio de meio campo? Casemiro, acho que é titular. Eu tô achando que ele vai de Casemiro e Ederson, tá? Com o Andreas Pereira sendo o 10, de verdade. Eu acho que ele vem com Casemiro e Bruno Guimarães. Eu acho que é Casemiro e Bruno Guimarães. Então, Casemiro, Bruno Guimarães, quem seria talvez o 10 ali? Rafinha. Rafinha? Você acha que ele... para jogar com dois ataques vai ser... Eu acho que ele vai com Rafinha, Vini e Richarlison. Então, eu acho que ele vai com o Rafinha para poder acomodar, tipo, Vini, aí no outro lado um Antony da vida, um Vini, Antony, e aí 9 pode ser o Matheus Cunha ou o Richarlison. Por mais que o Matheus Cunha não tenha jogado tanto de 9, né? Apostaria nisso. Richarlison, Antony, Vini e Matheus Cunha. Eu acho que ele não vai botar o Rafinha de 10, não, cara. Quem tava jogando ali era o Gerson. O Gerson machucou agora no último jogo do Flamengo, né? Mas não é nada grave. Ele pode botar mais um meio campista, tá? Numa dessa aí, botar um Casemiro, Ederson e Bruno Guimarães, sei lá. Ele fala na coletiva desse Brasil parecer com o Real Madrid do ano passado, né? E era um time que não jogava com 3 atacantes, né? Numa dessa, cara. Jogava com Vini e Rodrigo, né? E é engraçado, o Rodrigo não foi convocado, né? A Monique até já tinha informado durante a semana, né? Que é por questões físicas e mentais também. É impressionante, né? Como o Rodrigo não vai e ele não comove, né, cara? Porque se é qualquer outro jogador da seleção brasileira, sei lá, se é o Vini ou o Neymar,
A gente falou aqui sobre a recuperação mental do Richarlison, né? Como é um tema super sensível hoje e que vale sempre ser debatido. E acho que é sempre louvável um jogador que se coloca falando, ó, não tô bem, acho que é o momento de eu dar uma pausa. Mas sempre que acontece, pô, um jogador de nome da seleção brasileira fala que precisa de uma pausa, isso normalmente repercute, né, cara? E o Rodrigo, ele só não repercute, né? Ele vai, não vai, se for, ele não foi, beleza. É que a temporada também não é boa, né? A temporada ela termina de uma maneira meio trágica, assim, não, né? Mas se não tivesse explicação, teria convocação e ninguém nem faria uma pergunta, nem perguntaria. Pode ser. Não, e o Rodrigo é um jogadoraço, né? Importante para a seleção, importante para o Real Madrid, mas eu acho que ele sofre muito com isso aí dele ser menos carismático, né? Talvez. Depois do Neymar, talvez o jogador mais habilidade brasileiro da geração. E aí você viu onde foi que a gente empacou ali, né? Para montar o camisa 10, entendeu? O 10, o 10, pô. O 10 é o grande problema. O Antony precisava voltar, né? A Cabra e o Pombo estão de volta. O Antony, a Cabra, os caras saem do Manchester United e jogam bola, né? Os números do Antony, acho que ele tem 14 participações, 19 participações. E o Matheus Cunha foi pra lá agora, hein? Em 25 jogos. O Matheus Cunha é a última convocação dele, né? Sinto muito, Matheus Cunha. Os caras saem do United e jogam bola, né? McTominay, o Wan-Bissaka, tá todo mundo rindo à toa aí, jogando bola pra cacete. Monte sua seleção aqui no nosso... O que é isso aí, ó? Quem que é essa daí? De quem que é essa seleção? É a do Neto, né? Gabriel Menino, show de bola. Gabi Hulk. Marinho. Essa é da antiga do Neto, Gemerson. O nosso pseudo gosta. Germenso. Everton. O do Grêmio tá feliz com o Germenson. O goleiro do Palmeiras, né? Baita seleção, tá, o Craque Neto? O Craque Neto é bem pica, tá? Posso falar? Ele é bem fudido. Lançou um Marinho ali, mano. Olha lá, é ele. 10, Neto. Lance você a sua seleção. Ela é tão bolada como essa do Neto? Tão duvidosa quanto a nossa? Tão certeira como a do Ancelotti? Deixa aí nos comentários, deixa seu like também. Até o próximo vídeo. Tchau!